nossa live. Como que vocês estão? Sejam bem-vindas, a Jaque, Priscila, Robson, Beca, brigadão por estar aqui. Boa tarde para vocês, tudo bem? Como que vocês estão? Meu amor Dinho, obrigado, amor, por estar aqui. Eu peço agora para vocês que vocês comecem a mandar pelo aviãozinho, manda aí para todos os contatos, vamos fazer o Instagram, fazer essa live chegar para mais pessoas. Tudo bem com vocês? A Salônica, minha pastora amada, meu filho Má, obrigado. Obrigado, Robson. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Fala aí pra mim. Comenta aqui embaixo como é que tá esse feriado de quarta-feira, de finados. Como que vocês estão? Todos que entraram aqui são de Marília, estão falando daqui de Marília mesmo? Comentem pra mim aqui, por favor, só pra mim saber, o meu áudio está bom, tá baixo, tá dando pra entender legal, como que tá? Danilo, oi amigo, parabéns, obrigado por estar aqui, quanto tempo que a gente não se vê, hein? Que legal, brigadão, manda um beijo pra Josi, que saudade de vocês, nossos amigos lá de Boituva. Obrigado, Sal, o áudio tá ótimo, obrigado, Michele, obrigado, Mi, por estar aqui com a gente agora. Tudo bem, Danilo, tudo bem, brigadão mesmo, que saudade de vocês, precisamos combinar de vocês virem ou da gente ir, hein? Faz tempo que a gente não se vê, que a gente não conversa. Que legal, muito bom ter vocês por aqui. Chamem aí os amigos, vai mandando nos contatos, vai fazendo a galera se achegar aqui. Para você que tá chegando agora, ó, eu peço por favor para você chamar através do seu direct, manda, né, esse aviãozinho, manda ele para outras pessoas dos seus contatos, para que ela também possa participar aqui conosco hoje. Vai ser uma live bem gostosa, vai ser uma live bem aproveitosa, a gente vai aprender bastante hoje. Nós temos falado bastante no decorrer de todo esse ano, né, com as mulheres, sobre propósito, sobre posicionamento, sobre se achar e desenhando tudo isso, né? Eu fui desenvolvendo algo aqui que já estava ardendo no meu coração. E aí estamos aqui para fazer essa live, para trazer um conteúdo bem legal para vocês, né? Quantos de vocês hoje, eu já até deixo uma pergunta aqui no ar, quantos de vocês hoje estão aí, né? Eu posso falar talvez aqui, igual eu aqui nos seus 40, talvez um pouco menos, talvez um pouquinho mais, mas quantos de vocês já chegou aí mais ou menos na metade da sua vida, vamos falar assim, né? Às vezes eu penso, nossa, se eu viver 80 anos, metade da minha vida já foi. O que é que eu vou fazer com a outra metade? Como eu vou viver essa outra metade? Eu estou feliz? Eu estou realizada? Eu estou contente? Eu sei o meu propósito? Eu sei aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, né? Como tem sido essa minha jornada, né? E às vezes, eu creio que a grande maioria fica nessa dúvida, né? Do que fazer. Provavelmente vocês, assim como eu, já chegou aqui em determinada fase da vida e pensou assim, caraca, eu já tô indo para os meus 30, para os meus 20, para os meus 40... E o que eu sou? O que eu faço? O que eu rendo? Como eu me acho? O que eu tô produzindo? Eu tô sendo produtiva ou improdutiva? Né? O que tem acontecido na minha vida? Como eu tenho me posicionado? Com certeza a gente tem esse monte de dúvidas
E eu queria agora com vocês convidar a minha amiga, minha pastora de caminhada, minha amigona Sá. Eu vou chamar ela aqui. Pera aí, gente, que vocês precisam me ajudar, porque eu sou uma pessoa nova nas redes, assim, de lives. E eu preciso aprender. Ai, achei. Vamos lá. Eu convidei minha amiga Sá. Vamos ver, vamos ver. Oiê! Aê! Oi, Oi, Sá. pretinha! Tudo bom, Sá? Tudo jóia, que prazer, viu? Estar aqui com você nesse tempo. Eu acredito que vai ser um tempo de muito conhecimento, de Amém. muitas experiências, né, que nós vivemos, estamos vivendo, estamos passando. E para mim é um privilégio estar com uma amiga querida, que é você, uma irmã que Deus me deu. Verdade. A Sá é uma pessoa que, né, ela é a pastora da nossa igreja, para quem tá aqui, né? Eu tenho pessoas de fora aqui, né, amigos de Boituva. Ela é pastora da nossa igreja aqui, ela trabalha com o Ministério de Mulheres. Eu falo que eu, Dani, eu tenho uma vida anti-salônica e uma vida pós-salônica. A Ah, Sá é uma companheira, verdade. A Sá fez parte, está fazendo parte do meu processo, né? De me conhecer mesmo, de entender o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu vim, o porquê que eu já passei por dores, né? O que que eu faço com elas ou não faço. E eu queria te honrar agora. É muito obrigada. especial para mim. Eu te amo mesmo, te amo mesmo. Ah, Você é muito eu importante também. para mim. Você realmente é uma pessoa que tem agregado na minha vida, agregado mesmo. Você me ensina coisas muito básicas, quanto coisas muito profundas, de me deixar de cabelo em pé, pensativa, né? Eita, nós, né? É, mas, né, hoje, como amiga, como mulher, como uma pessoa que também está vivendo o seu processo, né, Sá? Porque às vezes as pessoas olham para você e vejam você como uma pastora, uma referência, lida com muitas mulheres, né, numa igreja grande. E às vezes a gente confunde, a gente acaba achando que o seu único objetivo de vida seria só o pastorado, mas você também é uma mulher, né? Você é mãe, é esposa, tem casa para dar conta, agora está fazendo uma faculdade, né? Tem outras coisas acontecendo na sua vida e com certeza você passa por muitos questionamentos igual nós, né? Só muda o É verdade. chamado, né? O seu é de pastoreio, o meu é outro, o da fulana é outro, só muda, mas como mulheres, né? Como pessoas, nós temos esses questionamentos na vida, né? E eu É queria verdade. que você falasse um pouquinho para nós como tem sido esse seu processo, sabe? Né? Você sempre foi, contar um pouquinho da sua história, né? Você já é uma menina cristã desde berço, né? Sempre envolvida no meio religioso, dentro da igreja, né, prestando os seus conhecimentos ali dentro, né, e se formou nessa área toda e desenvolve esse trabalho, mas como mulher, né, como a Salônica, né, como tem sido, sabe, para você essa transição, esse autoconhecimento, de repente, né, o que que você achou de barreira no meio do caminho, né? Como tem sido para você esse processo aí dos 40, né? Que estamos junto, ó. Quarentinha, estamos junto. Ô Dani, ai, olha, o sentimento que eu tenho por você é recíproco, quero começar falando isso. Você é uma menina muito especial, uma pessoa, a sua história de vida, o seu testemunho, principalmente a maneira como você lidou com as coisas da sua vida, com as suas dores e a proximidade que você tem de Deus é algo muito lindo.
E de uns anos para cá, eu vi você sair do casulo, literalmente. Acho que não ficou nem sombra na sua asa do restinho de seda do casulo. E isso é tão maravilhoso. Eu te olho assim e falo, meu Deus, onde o Senhor vai levar essa mulher, Jesus? Né? Dos fatos, assim, que isso é verdade, é você estar aqui fazendo essa live, né? Verdade. Olha, Muito olha verdade. isso! Que coisa mais linda. Quando você colocou o tema dessa live, né, sobre esse sair do casulo, eu falei, meu, essa é a nossa história, uma borboletinha preta e uma borboletinha branca. As duas conhecem o casulo. Sim. As duas conhecem bem o casulo, né? E o casulo é esse lugar que é necessário, né? Sim. As nossas dores são coisas necessárias, não são boas, mas são Sim. necessárias, né? Então, quando a gente vê ali todo o processo da largata, preparando o casulo, quer dizer, ela mesmo prepara o lugar de sua transformação, né? E no começo, eu fiquei pensando no casulo como um lugar gostoso no começo, porque é ainda uma largata, né? Eu fiquei imaginando uma mulher gestante. É tão gostoso quando você sabe que tem um neném, né? As mães biológicas podem falar um pouco sobre isso. Quando você sabe que tem um neném é tão bom, aquela barriguinha, aquele carocinho. Mas quando vai chegando no sétimo, oitavo, nono mês, você quer que o neném saia. Não é mais gostoso, porque parece que aquele já não é mais o seu lugar. Você já se transformou tanto ali dentro, de feto, para um bebê, sabe? Você não era nada, era só um embrião. Daqui a pouco você tem pé, você tem mão. Daqui a pouco você empurra a barriga da mãe. Quer dizer, o lugar tá apertado para mim, né? E eu fiquei imaginando a gente, né? Nesse casulo. Nesse lugar que é necessário passar. Não tem como ser borboleta, não tem como renascer, não tem como se renovar sem passar por esse lugar. Então, no começo, ele é gostoso. Mas chega uma hora que ele te expele, ele te empurra para fora. Tipo, você já cresceu o bastante para estar aqui. Esse lugar ficou pequeno para você. Agora você tem asa, você não precisa mais estar aqui, né? Então eu vejo a nossa vida como esse casulo que nos prepara as nossas dores, as nossas perdas, sabe? Os nossos sofrimentos, as nossas questões de família, os nossos conflitos. Eles não são para nos matar, mas eles são necessários para nos transformar e nos empurrar para vivermos uma vida nova. Sim, sim. Né? Eu fiquei pensando sobre essa coisa do casulo também essa semana, e fui pesquisar, ver ali a vida da borboleta, né, o quanto tempo demora cada passo ali dela. Na verdade, depois que ela sai do casulo, né, que ela tem aquela transformação e vira a borboleta, o tempo de vida dela é de 2 a 4 semanas. E eu falei, poxa vida, né? Ela tá ali um ovinho na folha, aí ela vira uma lagarta, aí ela começa a comer a folha, aí quando ela tá comendo a folha para se proteger de outros predadores, ela vai soltando aquela teia de seda que depois vai formar o casulo, para se proteger. Quando ela tá bem gordinha, que ela comeu bastante, ela começa a se envolver naquele casulo, que demora aí também um determinado tempo, e quando sai, o propósito da vida dela é viver 2 semanas, 4 semanas, dependendo do tipo da borboleta. E eu fiquei pensando, falei, poxa, né, passar por todo esse processo, né, passar pelas dificuldades que ela enfrenta ali, né, no seu ambiente, para viver 2 semanas. E isso mexeu tanto comigo, eu fiquei pensando, né, às vezes a gente está esperando algo tão mirabolante, a gente está esperando vou viver 80 anos, 79 é só de colheita e coisa boa, 1 ano só foi do casulo. E não é, né?
Como Não a é? gente precisa entender que as dores que chegam nas nossas vidas, às vezes a gente procura, às vezes somos feitas refém de outra pessoa, de um ambiente, de um lugar, mas aquilo que acontece conosco, né, aquele processo, eu costumo falar bastante assim, que a gente tem a escolha no processo. Para mim, parece que eu sempre visualizo assim, quando eu tô no meio de algo muito ruim, muito triste, doloroso, de coisas que eu já passei, a minha sensação é que me abre uma bifurcação. Então eu tenho escolha. Ou eu me lamento, ou eu choro, ou eu fico ali me envolvendo naquela ceia de fazendo meu casulo e me fazendo de coitada, de vítima, e vou vivendo aquela vida que não muda nunca. Ou eu pego aquela dor e transformo ela em algo que podemos até falar assim, algo de bom para mim. A dor não é Sim, legal, né? Ninguém quer passar por uma perca, uma dor, uma traição, sei lá, uma doença. Ninguém pede, ninguém quer passar por isso. Mas às vezes a gente passa por isso e se a gente souber reverter, que não é fácil, né? Ninguém tá falando que é não é fácil, mas fácil. se a gente Não é conseguir fácil. reverter isso, isso se torna uma bomba na nossa mão, uma bomba do bem, Sim, vamos dizer assim, né? sim, E a gente, porque tem coisas que você já passou na sua vida que eu não passei. sim. Então eu não tenho, eu posso estudar, eu posso ser PhD, eu posso ter muitos entendimentos, mas se eu não passei, eu não tenho uma coisa que chama propriedade. Exato, Né? E às exato. vezes a gente passa por coisas e eu acredito que muitas vezes nessas coisas não é nem coisa que Deus permitiu, não. É coisa que a gente Não, busca mesmo. E depois é. a gente joga a culpa em Deus. Me A deu para gente ficar mais busca fácil. passar por aquilo, a gente busca passar por aquilo e depois, no meio do caminho aí, né? Culpa Deus, culpa o marido, culpa filho, culpa igreja, culpa todo mundo que está ao nosso redor. Mas se a gente entender, né, Sá, que essa dor tem um propósito até nessa Exato, dor. Hoje eu exato. entendo, né, que se eu tiver que falar sobre as dores que eu já passei, as coisas que eu já passei, e hoje eu consigo enxergar de outra forma, eu sei que eu tenho capacidade de sentar com alguém que às vezes está vivendo a mesma dor e eu não vou deixar ela mais doida. Eu vou conseguir ajudar a Isso, levantar ela, isso. Você vai ser um né? espelho para ela, né? Um espelhamento. E, Tipo, olha para mim, eu consegui e sair eu daqui, consegui. desse lugar, né? Exatamente. É Sim, isso. Eu falo assim exatamente. que a nossa vivência, as nossas experiências, ela tem esse poder de nos transformar, tanto para o bem quanto para o mal, no sentido de você tem a escolha, como você estava dizendo, de usar suas experiências como aprendizado para que você possa alcançar voos incríveis. Você Sim, pode escolher ficar ruminando a sua dor. Ontem a minha professora estava falando isso. Você ficar sim, ruminando, né? A vaca fica horas e horas isso, ruminando aquela comida que ela sim, comeu. Então, esse processo de ruminamento, de ruminação, não sei o nome, ele adoece. Porque você não consegue olhar para aquela dor e aprender com ela e prosseguir. Você fica ali estacionado sim, naquela dor. E todos nós, todos, independente da raça, da cor, da religião, do ambiente, nós temos os nossos sofrimentos. Porque a gente sim. pensa que só um tipo de pessoa tem o sofrimento, né? Ah, só pessoas pobres sofrem, ou só pessoas. Aham, Não, sim, todos nós temos as nossas dores. Elas não estão sendo colocadas em balanças, mas elas existem. O problema sim, é que nós vivemos em uma sociedade que nós não somos preparados para dores e para perdas. Então, o que acontece? Quando elas chegam, a gente não tem repertório emocional para enfrentar essas dores. sim. Então, quando eu olho assim para a minha vida, e aí você pode olhar para a sua, e cada uma das pessoas que está aqui com a gente, né? Tem umas meninas aqui da faculdade, aqui, amigas, Ah, que legal. pode se olhar, né? E você vai falar assim, meu, olha tudo que eu passei, né? Então, assim, a Sim, minha história, cada um tem a sua, mas a minha história é cheia de pontos lindos
Sim. incríveis. Eu tenho muitas memórias boas, muitas, Sim. mas também muitas memórias onde eu precisei vencer desafios, né? E eu recebi uma resiliência da minha mãe, assim, da minha família, que é incrível. A gente senta para contar as coisas que a gente passou e a gente dá risada. Por Sim. quê? Porque nós não estamos mais lá. Nós conseguimos olhar de fora a situação e ver que ela não nos matou. Sim. Pelo É contrário, verdade. nos tornou Eu muito fortes. concordo. Não é que é boa. Ai, que delícia viver aqui. Não. Não. Mas quando a gente olha hoje o quanto essas situações nos fortaleceu, sabe? E nos fez viver de uma outra forma, porque depois que você sai do casulo, você não é mais igual. Sim. Entendeu? Você passou Sim. por um processo de transformação de mente, de atitude, de identidade, porque Sim. imagina, era uma borboleta, era uma lagarta, agora não é mais lagarta, Sim. né? Então você Sim. passa por um processo de mudança de nome, de identidade. A Dani que eu conheci lá atrás não é a mesma Dani. Não é. Entendeu? Você se transformou. A Salônica que você conheceu lá atrás não é a mesma Isso. Salônica. Nós não podemos ser os mesmos. Não. Por quê? Porque as situações vão nos transformando, Sim. né? É Então, assim, eu verdade. passei por algumas dores, por alguns processos. O meu esposo fala assim, mas você tem uma facilidade de falar da tua vida. Acho que mulher, né? Ele fala, meu Deus, você fala como se fosse uma coisa tão linda, né? Mas assim, eu passei, eu passei por alguns processos na minha infância, né, de abuso, né? Na Sim. minha adolescência, o meu pai ficou adoecido, ele perdeu a fala, perdeu os movimentos, ele perdeu tudo, né? Ele vivia numa cama, ele ficou 18 anos nessa cama. E aí a gente Sim. começou a passar por algumas faltas, de ver a minha mãe, tipo assim, tendo que se matar para trabalhar, para, sabe, a gente mudou muito a nossa vida social, questão de dinheiro, né? Como a gente vivia, e depois que meu pai ficou assim, como que a gente passou a viver? Sim. Foram Sim. tantas coisas nesse meio tempo, sabe? Como ficar, eu sendo a mais velha, com 4 irmãos, que precisavam de mim para Sim. que minha mãe trabalhasse. E foram tantas coisas, e as coisas foram vindo. E essas coisas, quando eu paro para pensar, elas poderiam ter me paralisado. Porque foram Sim. muitas coisas. A gente não teria tempo aqui para falar, né, dessas Sim. minhas vivências. E essas coisas poderiam ter me paralisado. Mas uma coisa eu tenho certeza. A minha fé me ajudou muito. Eu sei que algumas pessoas ou não têm religião, né? Ou têm outra religião, outra fé. Uhum. Mas isso é comprovado cientificamente que as Sim. pessoas que têm uma fé, uma religião, elas conseguem ter essa mudança aí de mente, elas Sim. conseguem Sim. ressignificar a vida. E eu acredito piamente, eu estava falando com a minha professora, eu acredito piamente que a minha fé em Deus me ajudou a passar por esses momentos. Primeiro, a minha fé em Deus. Segundo, a minha conexão com as pessoas. Tipo, eu Sim. sempre quis ajudar o próximo. Então, para eu ajudar o próximo, eu preciso estar muito bem. E isso me ajudou a ressignificar. Tipo assim, ó, eu estou mal, Sim. mas tem pessoas passando por dificuldades talvez maiores, em situações ainda Sim. mais difíceis, e eu posso ajudar. Então, acho que isso me fez passar por essas transformações. E a mulher que eu sou hoje é resultado dessas vivências. As Sim. marcas que eu tenho, essas marcas me fortaleceram, né? E Deus me Sim. ajudou a fazer essa, essa metamorfose, A transição sabe? é. Essa transição, porque eu olhando para mim, eu acho que eu não teria Sim. conseguido, né? Sim. Mas chega uma hora que eu acredito, né, que o Espírito Santo ou a vida, para quem acredita assim, te Isso. empurra para fora. Tipo assim, Sim. é um ato de sobrevivência. Tipo, você não cabe mais aqui. Sim. Você precisa voar. Eu vi uma história de um homem que estava observando um casulo. Eu não sei se é verdade. E ele olha e ele percebe que a borboleta está ali se transformando, ela está se mexendo, querendo Sim. sair. E ele teve a incrível ideia de ajudar. O que ele fez? Ajudar. Rasgou a cedinha lá do casulo para a borboleta Sim. voar.
e ela não conseguiu, ela saiu toda murchinha, porque não estava na hora, né? Verdade. Então ele ficou, ué, mas ela não tá bonita. Não era a hora. Eu acredito que o tempo do casulo tem um fim. Mas esse Sim. final não somos nós que decidimos, né? Esse final é o tempo que nós estamos absorvendo todas essas transformações e que nós estamos aprendendo, porque às vezes nós demoramos muito no casulo, porque a gente ainda não tem Sim. condições de voar, de sair para Sim. fora, né? Então eu acredito que o tempo de silêncio, eu fiquei pensando no casulo como um tempo de silêncio, um tempo de dor. Nós não somos preparados para passar. Eu estava falando com algumas meninas em um grupo que eu tenho, e elas falaram assim que elas não gostam de ficar sozinhas. 3 meninas me falaram isso. Eu fiquei pensando Sim. sobre. Eu falei, nós estamos vivendo em um tempo onde nós não queremos ficar sozinhas. Nós não aceitamos um período de silêncio de Deus, por exemplo. Nós não aceitamos, tipo assim, dor. Nós queremos viver, nós queremos ficar felizes. E como isso é ruim, porque as nossas asas nunca vão estar prontas para o voo, né? Esse tempo de casulo, esse tempo onde você fica escondida, onde você fica ali vendo as coisas acontecendo e não participando dessas coisas, muitas vezes, Sim. não é gostoso, mas é Sim. necessário, Necessário. Sim. entendeu? Porque se você quiser voar grandes voos, você vai ter que Sim. esperar passar por essa transição, você vai ter que esperar passar por esse processo, por esse propósito. Então, é muito engraçado como as pessoas olham para as pessoas que estão voando, que já saíram do casulo, e até invejam, e até ficam pensando, mas como? Sim. Por que ela tá assim? Mas elas não querem ver o tempo de casulo, Isso. o tempo de repertório que essa pessoa foi tendo, porque quanto mais você tem experiências e você absorve essas experiências como Isso. ensinamento, você vai criando repertório É. emocional, Sim. espiritual, você vai sabendo como você funciona. E para isso é preciso, muitas vezes, do silêncio e da dor, né? Sim. Então, quando a gente começa a entender que a dor e o sofrimento que provocamos ou que somos colocados, porque tem coisa que a gente é colocado no meio, Isso. elas são necessárias para o tipo de Sim. voo que nós vamos dar. É verdade. É verdade mesmo. Eu vi também essa semana a pastora Viviane Martinello, ela ela colocou exatamente isso de um casulo. Ela falou que ela estava sentada e viu um casulo e o casulo já abertinho, ele abre embaixo, né? Abertinho já não tinha mais a borboleta. E aí ela diz que Deus fala muito com ela através da natureza, ela entende de alguma forma assim. E ela disse que quando ela olhou aquele casulo, automaticamente ela entendeu assim, quando você voa, você não volta mais para o casulo. Não tem como uma pessoa que já está voando, né, que já aprendeu coisas, que já tem direcionamentos, voltar. E É verdade. quando a pessoa ali, pela dor, pelas crenças erradas, por falta de. Às vezes, até uma pessoa que já está preparada para voar, mas não está ainda, vamos falar assim, realmente entendendo que ela pode voar. Ela já tem asa, mas ela não entendeu ainda que ela pode voar. E ela está querendo entrar no casulo dela de novo. Porque realmente foi o que você falou ali, é muito. Eu tô aqui, ó. Ninguém Tô me vê, protegidinha, né? eu tô aqui, ninguém olha pra mim, eu tô quietinha, né? Não tô enchendo o saco de ninguém, tô ali. E realmente é para coisas tão sutis que eu falo assim, às vezes o voo não é nada grandioso, não é nada absurdo. É quando aqui, né? O voo é aqui dentro mesmo, ali dentro do seu entendimento, das suas crenças, de como você se via, de como você imaginava que você era, né? Ou como você recebeu uma crítica uma vida inteira. E quando você entende e começa a voar nesse processo, não tem como voltar mais atrás. Mas eu tô vendo, sabe, muitas pessoas, mas muitas pessoas assim, adoecidas, doentes mentalmente mesmo, precisando
acompanhamentos e eu não sou contra. Quem precisa ir na psicóloga, vai na psicóloga sim. Quem precisa de um psiquiatra, vai no psiquiatra sim. Precisa desabafar, desabafa com pessoas que vai te colocar para cima, e não pessoas que tá. Se você diagnosticar que a pessoa tá no mesmo nível que você, não se desabafa com ela de jeito nenhum, nunca. Procura uma outra pessoa, É mas às aquela rede vezes de apoio saudável, né, que a gente precisa, saudável, né? saudável. Mas às vezes as pessoas nessa dor, nessa, ela quer o voo, mas ela não quer o enfrentamento do voo, né? Porque aí na hora do voo, né? Vamos, já que estamos falando né, de borboleta, a borboleta ela vai se deparar com outro inseto, com um sapo, por exemplo, que vai querer comer ela. Um vento muito forte, ela é muito delicadinha. E aí, nessa hora, ela precisa lembrar assim: eu já vou. Eu não sou mais a coitadinha do casulo. E é nisso que eu tenho percebido que as pessoas têm se perdido muito, sabe? Elas querem a liberdade, elas querem um emocional sarado, elas querem um casamento legal, uma amizade legal, uma vida financeira legal. Mas Sim, quando o baque chega, ela não quer sair porque ela precisa na mente dela continuar naquela zona de conforto dela de vítima. exato, exato. Porque às vezes a questão da vitimização ali não é anular sua dor, não é falar, uma traição é legal. Não, não é legal. Não, Quem já foi traída sabe que não é. E traída por marido, traído num trabalho, traído por qualquer tipo de traição. Não é legal. Mas a partir do momento se eu fico assim, fui traída, fui rejeitada, ah, é aquelas pessoas que vivem assim, vivem 2, 3 meses bem, aí daqui a sim, pouco abaixa tudo ali, descamba tudo, cai. É aquela pessoa que não fica patinando, porque quando ela conhece até o que ela precisa fazer, as decisões que ela precisa tomar, e a partir do momento que eu entendo que eu tenho que fazer e eu não faço, mas eu sei que eu tenho que fazer, isso me tortura, exato. né? É, voar, sair do casulo é necessário e é libertador, né? Sim, Não é glamuroso, é não, libertador. Viver não é glamuroso, é libertador, porque nós somos chamados para isso, para viver. A borboleta foi feita para voar. sim, Nós somos feitos para viver e viver uma vida que vale a pena viver, uma vida que tenha significado, né? Uma sim, vida que tenha propósito, que tenha um porquê, o para quê. Mas isso não é uma coisa fácil, não é um conto de fada, né? Por isso que Deus, ele fala na sua palavra, olha, não temas porque eu estou contigo e não te assombres. Se assombrar com o quê? sim, Porque eu sou o teu Deus. Sair do casulo é assombrador, é assustador, é assombroso. Você sair para um mundo novo, um mundo lindo, sim. Um mundo de oportunidade, sim. Mas um mundo também de confronto, de isso. desafio, de coisas novas. E coisas novas assustam. Não tem Assustam. como. Eita, como assusta. Entendeu? Até as coisas novas boas assustam. Boas, Por boas. quê? Porque você está saindo do seu lugar de conforto. Tá tudo É, bem aqui. Eu sei que eu posso voar, mas eu também posso ficar, né? Eu fico imaginando aquela cedinha lá daquela teia. Deve ser gostosa. Tá apertadinho, mas eu tô protegido. Lá fora eu tenho isso, desafios, né? Lá sim, fora tem leões para eu matar todos os dias, né? sim, Mas é nesse lugar que nós somos chamadas para estar, para matar esses leões, para vencer esses desafios, para olhar para a nossa realidade, para sim. lidar com as nossas dores, para, se preciso, tomar um remédio, sim, fazer uma terapia, sim, pedir Isso, perdão. Isso é voar, né? isso, Pedir exatamente. perdão, É, exato. Pedir perdão, sabe? Caminhar, sabe? Às vezes quebrar a cara e levantar de novo, né? Então, o sim, nenê na barriga de sua mãe, ele está em um lugar confortável, mas chega uma hora
que ele é expelido. Sim, Não dá, não cabe mais ali, sim, sabe? Ele é expelido. E se você é expelido para a vida, se você está sendo lançado para desafios, não tem como você voltar atrás, porque o teu passado não te cabe mais. O sim, casulo não nos cabe mais, porque ali é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência, é um sim, lugar de aprendizado e de preparo para os voos, né? sim. Então, assim, quando a gente começa a pegar a nossa história e olhar ela de frente, tipo, realmente aconteceu isso? Isso, erraram comigo, fui vítima, fui, é verdade, mas não tem como eu apagar isso. O que que eu vou fazer com isso? Isso, O que que é eu vou isso. fazer? Eu vou aprender com isso e eu vou voar. Quanto tempo eu vou voar, não importa, mas eu vou cumprir o meu propósito. Porque é lindo isso que Exatamente. você falou sobre o tempo de voo. Porque É, Jesus, ele ficou muito tempo na Terra, mas o ministério dele foi 3 anos. Eu acredito nisso, que é um tempo de Deus também. para todas as coisas. Eu tenho algumas coisas assim na minha cabeça, que Deus Sim. fala comigo. Há alguns anos, há uns 2, 3 anos atrás, na minha mente tem assim muito estabelecido que o meu tempo de um grande voo é dos 40 aos 50. Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas estou falando aqui qualquer coisa, depois vocês falam comigo. Não é, não. Porque eu penso assim que é um tempo onde eu estou formada. Agora é um tempo Sim, onde as minhas bases estão muito firmes. É um tempo onde eu me sinto. Eu acho que você também pode falar isso, sim, Dani. Muito madura, muito preparada. Aonde eu sim, tenho os meus medos, mas eu estou conseguindo enfrentá-los. Não sim, mais assim como uma formiguinha, mas como uma leoa. Tipo, o medo tá aqui, tá sim. aí. Tô chorando, Vai tô com com medo, medo tô pensando em mesmo. voltar. Tô, mas eu não vou voltar, não. Já tô aqui, Sim, né? Então eu tô é, nesse tempo. Então eu acredito que hoje eu estou preparada para esse voo, tá? Não sou sim. mais aquela largata, já as asinhas já estão prontas, eu tô preparada. Tá, já tá claro. Eu acredito muito no tempo das coisas, né? Sim, O tempo é aquele tempo kairos, aquele tempo específico, sabe? Aquele tempo sim, assim específico de Deus para as coisas. sim. E esse tempo que a borboleta fica parece pequeno, mas é o tempo onde ela cumpre o propósito de É, embelezar, de colorir. foi isso que eu fiquei chocada. Nessas 2 semanas, dependendo até a mariposa, e vai até as 4 semanas. O único propósito dela é pegar os pólen das flores e polinizando novamente até parar numa folha, colocar os ovinhos dela ali e começar o processo tudo de novo. Ela acaba de pôr os ovos, ela e morre. Isso. Né, e tem borboletas amarelas, borboletas azuis, aquelas coisas exóticas lindas. Imagina se ela olha para ela e fala assim: Mas eu sou uma borboleta Imagina. azul, eu sou exótica, eu sou maço não sei na onde. 2 semanas para mim é pouco demais. Eu preciso me aparecer mais, eu preciso Não fazer é? isso e aquilo. Né? Mas não, é o É o propósito dela. propósito. Foi para E aí, isso que quando ela foi você cumpre o seu chamada. propósito, você fica bem. Tipo, Isso. ufa, sabe? E toda hora que eu penso em borboleta, eu penso em mãe, não sei por quê. Mas eu vejo assim, a mãe também é nesse processo de cumprir o propósito, né? Você Sim. fica anos cuidando do seu filho, Nossa, preparando ele para voar, ele voa, ele não volta mais. não E que bom, volta. não tem que voltar mesmo. E às vezes nós ficamos com esse, ai, mas Ah, ele foi, que bom, porque foi para isso que você o criou. Né? É esse o propósito, né? Então é libertador o propósito. Então aí eu olho Jesus 30 anos vivendo na Terra, fazendo o quê? Percebendo, aprendendo, vendo, conhecendo o homem, como que ele se vê, como que ele se comporta, sendo o homem, conhecendo o homem, caminhando entre os homens, e 3 anos ele faz o que ninguém nunca fez. Ele cumpre o exatamente. propósito dele em 3 anos. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele prepara discípulos, né? E nós Sim, somos hoje a continuação daquilo que ele fez há tantos anos atrás, em 3 anos de ministério. 3 anos, sim, né? Então, assim, ele vai, faz tudo em 3 anos, morre, cumpre o propósito dele. Aí você pode pensar, nossa, mas Jesus ficou 33 anos, por que ele não cumpriu o propósito há mais tempo? Porque
o tempo de preparo é maior É do maior. que o tempo do propósito, Isso. É. né? E é Esse tão, preparo é necessário. sim. E é tão, você está falando agora, está me abrindo uma outra linha até de raciocínio. Né? Se nós formos pegar o exemplo então de Jesus, ele sabia que ele era Jesus, que ele era o cara. E às vezes a gente sabe que a gente é a mina, que você está fazendo por onde para chegar no ambiente, para conquistar coisas, às vezes a gente sabe. Mas vamos falar de Jesus. Ele sabia que ele era o cara, ele sabia para o que ele veio, ele tinha o propósito na mente dele definido, mas ele tinha a humildade de sentar, ensinar e aprender, porque ele só não ensinou, com certeza, como um grande ser humano que ele foi, ele aprendeu muita coisa. É tanto que mostra ele, né, conversando com as pessoas num tempo com 12 anos, com os mestres da lei, aprendendo, né? Isso. Mas às vezes a gente aprende um negocinho, a gente conquista uma coisinha, a gente bate a asa a primeira vez e já E acha que já, abafando. Chegou chegando e não quer continuar, né? Porque eu tenho percebido que é como se fosse, né, nós somos essa eterna borboleta. Você saiu para fora, você voou, você vai colher colher os pólens ali, é passar a sua informação, passar aquilo que você aprendeu através do seu trabalho, através de sentar e conversar com uma pessoa, ajudar essa pessoa. Daqui a pouco, você mesmo vai sentar em outra folha, vai pôr seus ovos de novo e vai ser o momento de recolher novamente, porque você, exato. para continuar subindo de fase, passando de fase, você volta de novo para todo o processo de novo. Mas às vezes a gente não quer, né? É Eu isso. quero viver bem, eu quero estar bem sucedida em qualquer área da minha vida, eu quero que olhem e me notem, e às vezes é bem fácil a gente perceber, né? Pessoas que realmente correram atrás, buscaram, desenvolver a sua inteligência, mas aí a pessoa para. Ela tem aquele pico até do Isso, voo dela, e daqui a pouco isso. ela vai subindo, porque a pessoa acha que não precisa continuar mais. Né? Uhum. Às vezes o, o primeiro perdão que eu dei por alguma coisa que fizeram comigo, eu continuo dando esse perdão todo dia quando eu acordo. Porque senão eu dou um perdão ali momentaneamente, ai, perdoo e fica bom, daqui a pouco numa primeira briga, mas tá vendo você? Você faz isso, você faz aquilo, você é isso, você é Isso. aquilo. Então a pessoa ela voa e já murcha, e é bom, é prazeroso, na verdade, a gente entender que esse processo né, você já voou e precisa novamente sentar numa folha e pôr seus ovos e começar tudo de novo, isso é um processo de humildade. Exato. Recomeço, né? Os recomeços são processos de humildade De mesmo. humildade, né? Todos Porque às eles. vezes, isso, eu vou pegar, às vezes eu sou muito boa em algumas coisas, tenho muita inteligência nisso ou naquilo, mas às vezes eu preciso baixar minha crista e ficar quietinha ali e ouvir com o outro que também tem muito para me oferecer. Também passou Exato. pelos processos dele e o dele pode me transformar dentro do meu casulo para a hora que eu voar novamente, eu voar de forma diferente, Exato. Exato. É né? muito Mas a importante, gente né? não quer a parceria, né? Eu quero brilhar sozinha. Olha, olhem as minhas asas. Eu É não quero isso. voar junto com outra. É isso. Os recomeços, eles são necessários, né? Na vida Sim. nós vamos ter muitos recomeços, né? E eles são desafiadores. Eu estou passando por um tempo assim, onde eu estou sendo desafiada a abrir mão de coisas que são boas. Porque é fácil abrir mão do que é ruim, tá? Ixi. Débora, eu também sou linda e maravilhosa. Não é só sua irmã, Débora. Tá bom, fala pra ela que ela é linda também, né? Olha que borboletona preta. Então, assim, recomeçar não é fácil, né, Dani? Sim, Porque a gente não, precisa sair desse lugar
confortável. Eu tô passando por esse Sim. tempo, não é um lugar ruim. E é aqui que tá, porque as pessoas pensam que recomeço, recomeçar, viver é sair de um lugar ruim para um lugar maravilhoso. É Não, às fundo de vezes nós poço, saímos né? de um lugar bom para um lugar Isso. ainda mais excelente. E não quer dizer que é excelente no glamour, mas no Isso. propósito. Porque não tem nada melhor do que você viver cumprindo o propósito pelo qual você existe. Entendeu? Sim. Não é que é ruim ser Nossa. largada. Deve ter as suas coisas boas, mas se eu não nasci para isso, por que eu vou me contentar com isso? E- Sim. Entendeu? Então, assim, de repente, a borboleta vai ter muitos mais desafios e prejuízos e danos. Mas se ela nasceu para isso, é isso que ela tem que viver. Então, não é que, olha, a minha vida está muito boa. Eu estou muito bem. Mas pensa quando Deus começa a falar assim para você, esse lugar bom ainda não é o que eu tenho para você. Não quer dizer que o que eu vou viver vai ser estrondoso ou Sim. comparadamente melhor, mas vai ser Isso. melhor por causa do meu propósito. Sabe aquelas pessoas que deixam, por exemplo, eu era médico, eu tinha um diploma, eu tinha um lugar na sociedade. E Deus me chama para abrir mão desse lugar, para viver uma outra coisa e você tá feliz? E as pessoas falam: Nossa, mas você não era médico? Mas por que você deixou? É garantia ser médico. Olha, ser médico você vai ser para a vida inteira. E você fala assim: Não, mas agora eu tô bem. Agora eu tô feliz. Agora eu tô num lugar onde Deus me criou para estar. Sim. Esse é o meu lugar. As pessoas não entendem. Não Mas quem tem que tem. entender é você. Esses recomeços têm que Exatamente. fazer sentido para você e não para outra pessoa. Porque você que está sendo empurrado do casulo, você que está Sim. apertadinho no casulo, então é você que tem que sair daí. A gente não Sim. precisa ficar esperando alguém fazer isso. Quem tem que fazer esses recomeços, esses voos, somos nós, né? Sim. Então, entender o lugar do propósito, o lugar do pertencimento é maravilhoso, porque você consegue deixar o bom. Isso. Aqui tá bom, aqui tá confortável. Fazer igual uma amiga minha, ela falou assim, que ela se vê dentro de uma jaula, que o marido dela aprisiona ela, estou mudando aqui completamente, de um relacionamento tóxico, ela se vê Sim. em uma jaula. Ela falou, é ruim aqui, mas aqui tem comida e tem água. Ou seja, tem pessoas que se contentam com o bom. Então, Sim. está presa, tá bom para ela. Tipo assim, tem comida e tem água. Mas é para isso que Deus te criou? Isso. É isso que você resume a sua vida. Como que foi a sua vida? Dentro de uma gaiola, ela tinha comida e tinha água. A porta às Sim. vezes fica aberta, mas ela já se acostumou tanto com aquele lugar que ela não quer viver o propósito. Ela não quer viver o que Deus quer que ela viva, entende? Porque ali tem conforto, ela Sim. tem medo de sair e ter que procurar a água e a comida e a sobrevivência. Mesmo que isso seja libertador. Então, Sim. sair do casulo é sair de um lugar bom para um lugar melhor. Melhor por Sim. quê? Porque é o lugar pelo qual Deus te chamou para estar e para viver. Sim. Com Entendeu? Então, certeza. escolhe comer migalhas, sendo que existe tantas possibilidades, Sim. sabe? Tantos Sim. lugares, tantas possibilidades. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. E tem muita gente assim, né? Tem Muita. muitas mulheres assim, Muita. sabe? Em várias situações dessas. Sim, porque ela vai se prendendo ali nesse coitadismo, nessa vitimização. É algo até que ela precisa se desprender mesmo, quebrar. É uma maldição, é uma crença errada. É algo, é tão Uma doido, crença sabe? limitante, né? Crença limitante. Eu, na verdade, né, eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai é comprador da Raineri, que tinha aqui em Marília antigamente. Minha mãe sempre foi empregada doméstica. Não tinha problema nenhum com isso, não. A Débora tá aqui, pode me falar aí se ela gostava ou não. Minha mãe comprava aqueles metros na Feltrin
aqueles metros de pano, ela fazia saia pra mim, vestido pra dela, blusinha pra tudo com Era o uma mesmo pano. coleção, meu amor. Sua Com mãe o estava à frente mesmo do pano. tempo. Com o mesmo pano. E se duvidar sobrasse um retalhinho, ela fazia sainha do botijão de gás. Mas eu entendo. E eu cresci, na verdade, né, nesse ambiente de escassez financeira, vamos falar assim. E quando começou esse processo diferente na nossa vida, aqui em Iludinho, nessa mudança de emprego, esse boom que acabou acontecendo conosco aí de 2 anos para cá, eu tinha medo, olha que louco, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. E eu sabia que dando certo, né, financeiramente, a gente ia explodir. Que graças a Deus é o que a gente vive hoje. Às vezes eu vejo algumas quantias que eu falo assim, Jesus, isso aqui tá aqui, né, Daniele Eiras de Oliveira, isso faz parte da minha vida. É coisas realmente assustadoras, mas como eu sabia que isso ia acontecer, eu boicotava por causa da minha crença de não merecimento. Então, isso acontece bastante hoje, né? As mulheres têm muito potencial. Nós somos extremamente inteligentes, extremamente. Não vem falar para mim, eu sou burra, eu não tenho faculdade, eu não sou inteligente, inteligente. Não, você é sim. Porque se você Todo mundo vive tem uma hoje, área, né? Todo mundo tem uma área de conhecimento que é com forte, certeza. né? Que pode ser explorada. Exatamente, se você vive hoje, de repente aí com um salário bem, vamos falar com salário mínimo, e você faz isso acontecer dentro do teu lar, você paga suas contas certinho, você paga sua água, paga sua luz, não deve nada para ninguém, tem ali as suas coisinhas simples, mas tudo com honestidade, parabéns para você, você tem tanta inteligência que você está sobrevivendo. Exato, exato. Mas, né, é tão real quando nós não entendemos, e eu tenho entendido isso, né, que Deus tem para nós o melhor, para todos. Amém. Amém. O voo, né, Deus quer que todos, homem, mulher, que todos vivam o seu voo, que todos Amém. paguem o seu decolar maravilhoso. Mas às vezes por causa do medo, por causa da insegurança, né, por causa de crenças erradas que foi colocado, Sim. inseridas para nós, e a gente cresceu com aquilo, você não consegue. Quantas vezes, às vezes, você foi, chegou na beirinha do negócio de realizar, não Voltou. deu certo, regrediu tudo de novo. Né? Sim. Porque se a gente for pensar, você fala assim, não, gente, eu consigo sim. Eu não sou PhD, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas se eu pegar ali do que eu entendo, e todo mundo entende de alguma coisa, não Todo interessa se mundo. você entender de fazer um arroz muito bem feito, você pode entender e pode fazer isso virar um negócio, porque tem muita gente que não sabe. Exato. Mas você fica preso ali porque a gente começa a se comparar, né, Sara? Comparar. E quem se compara não sai do lugar, Não né? sai do lugar. Quem se compara não sai do lugar. Sim. E essa questão de inteligência, Dani, eu estava falando ontem aqui em casa. Eu me sentia, eu sempre falei, eu nunca falei que eu era burra, nunca declarei isso. Mas eu falava assim, eu não sou inteligente. Por quê? Quando a gente fala em inteligência, a gente pensa em algumas áreas, tipo, matemática, eu sempre fui ruim em matemática, sempre tirei notas ruins em provas, eu sempre fui ruim em matemática e todas as coisas que são de lógica, eu não sou boa. Também não E é quando eu pra mim. conheci o... Ai, amiga, por que você acha que a gente se ama? Por que a gente se conecta? Mas, quando eu fui pro seminário e eu conheci o meu esposo, ele sempre falava assim, nossa, você é muito inteligente. E eu olhava pra ele, pensa, o cara fala 3 línguas, 2 dialetos, tem 4 faculdades. Eu falava assim, ele é inteligente. Ele falava assim, olha, tem coisas que você domina que eu não consigo dominar. Isso. Você é muito prática. Todas as coisas que é prática, que precisa de criatividade, que eu não consigo fazer, você consegue? Eu preciso sempre estar tudo bem encaixadinho, eu preciso organizar tudo. Você não, você tem uma rapidez de criar
eu ficava assim olhando, falava, ele você é assim. E eu comecei a perceber que realmente a minha área de inteligência, onde eu domino, é muito diferente. E a gente cresceu com essa crença de que ser inteligente é tirar nota boa na escola, fazer faculdade. Então, se eu não faço, eu não sou. Se eu não estudei, eu não posso. Se eu não fui bem lá atrás, eu não consigo ser bom em nada. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, né? Então, assim, todos nós, quem estudou, quem não estudou, quem é rico, quem é pobre, nós temos áreas de conhecimento que nós dominamos. Às vezes não é igual ao do nosso amigo, né? Mas existe uma área que nós dominamos. E hoje eu olho e falo assim, amor, realmente eu sou inteligente. Eu tenho inteligência emocional muito grande. Então, hoje eu sei disso. Eu falo, nossa, eu sou boa nisso. Eu sou boa em relacionamentos. Ele fala, exato, eu sempre te falei isso. Eu tiro nota boa nas provas, porque é uma coisa que eu amo, e agora eu entendi isso. Todas as coisas que eu estudei, que eu amo, eu sou boa. Entendeu? Eu consigo tirar as benditas notas que aprovam, porque a gente fica baseado a nossa vida em notas, né? Sim. E aí eu vi que assim, cara, eu sou inteligente porque eu encontrei as áreas de atuação, sabe, que combinam com o meu propósito. Então hoje eu faço faculdade, por exemplo, tipo assim, pra mim é muito tranquilo. Se você falasse isso pra mim lá atrás, eu ia falar, eu não vou conseguir. Mas eu precisei entender o meu propósito, entender a minha inteligência, a área que eu sou boa. E aí, Fia, a gente só voa. Porque quando a gente entende, né? Hoje a gente fala dos nichos, né? Quando a gente entende o nosso nicho, o lugar onde a gente tem propriedade para falar. E esses nichos, sabe onde a gente encontra eles? No lugar da dor lá atrás. Aonde você sofreu lá atrás, é o lugar que você tem propriedade para falar, para ministrar, para crescer, para voar. Então, Fia, faz parte o casulo, faz parte ser lagarta, faz parte. Porque na hora que também a borboleta voar, meu bem, aí... Não tá na minha frente, não. Ai. Sá, mas olha, já tá dando 2h06. Vamos... Verdade. Olha como passou. Gente, já. Como assim? Vamos fazer parece que a gente tá na porta de casa conversando. Então! Vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Vamos. Vou até arrumar aqui meu cabelo. Isso, fazer aquele bico. A cara da riqueza. Aê! E, gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Amanhã também, às 1h07, quem vai estar aqui comigo é a Pri, contando a experiência dela. E eu espero todos vocês aqui novamente, tá bom? Um beijão. Obrigado, amiga! Agora você vai ter que me dar um café, que a gente tá me devendo. Vamos, exatamente. Te amo, pretinha. Tchau. Tchau.